Vamos fazer uma oração inicial? Santíssimo Deus, glorioso Pai, estamos gratos a Deus por estarmos aqui reunidos, Senhor, para estudar a sua santa palavra, Senhor. Sabemos que a sua palavra, ela é poderosa, Senhor, poderosa para nos ajudar, Senhor, a refletir mais na sua grandeza, nas suas bênçãos, Senhor, e como o Senhor é tudo, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse privilégio, Senhor, do Senhor nos deixar, Senhor, estudar a sua santa palavra, Senhor, e o Senhor permitir que a gente tenha acesso ao Senhor, ó Deus. Obrigado, Senhor, por tudo isso, Senhor. Sabemos que não somos merecedores de nada disso, mas é pela sua graça, sua misericórdia, que o Senhor nos traz para o seu reino, ó Deus. Obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor possa abençoar, Senhor, todos nós que estamos aqui, Senhor. Sabemos que nós estamos aqui com o mesmo propósito de te honrar, de te agradar, Senhor. Por isso lhe pedimos também, Senhor, que o Senhor abençoe nossos outros irmãos, Senhor, que estão ao caminho, Senhor, e aqueles que não vêm, que o Senhor possa abençoar também, Senhor, porque sabemos que o Senhor sabe de todas as coisas, Senhor. Obrigado, Senhor, e também pedimos, Senhor, perdão pelas nossas falhas, porque sabemos que somos falhos, Senhor, mas sabemos que temos um advogado junto ao Pai, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é justo para nos verificar e nos perdoar, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, amém. Amém. São alguns estudos aqui para a gente refletir. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, aqui fala: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nesta vida, somos mais infelizes de todos os homens, né? Então aqui nesse versículo a gente reflete, né? Se a nossa vida realmente se limita aqui nessa vida, neste mundo, a palavra diz que nós somos mais infelizes que todos os homens, né? Porque a nossa verdadeira felicidade, a nossa verdadeira alegria não está aqui nesse mundo, está diante do Senhor, no céu, né? Junto com o Senhor. Então devemos pensar sobre isso, né? Que aquelas pessoas que meditam sua alegria apenas aqui nessa terra seriam uma pessoa infeliz, né? E mais infeliz que todos os homens, né? Porque a nossa grande alegria é estar junto com o Senhor no céu, né? Então devemos sempre pensar nisso, né? Onde que devemos meditar a alegria, né? A nossa alegria é junto com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então a gente devemos pensar que temos apenas uma chance, né, em toda a nossa vida, portanto devemos se agarrar a ela com todo o entusiasmo, né, que você tiver. É isto tudo que há como cristão. Se perder alguma coisa valiosa, espere então pensar nisso, né, que as perdas que nós podemos perder, que são valiosas, se a gente deixar perder, escapar a nossa vida com Cristo, né? Se nós temos essa chance que o Senhor deu para cada um de nós, devemos agarrar ela com toda a força e com toda a alegria e com toda a esperança e não deixar isso escapar, né? Porque se a gente agarrar as coisas que estão aqui nesse mundo, são coisas que vamos perder, são coisas que vai ficar para trás. Porque a gente sabe que qualquer pessoa no mundo fala sobre isso, né? Que quando a pessoa morre, né, fica tudo aí, né? As coisas ficam. Mas e a nossa vida com Cristo, né? É uma vida eterna, né? Sabemos que não tem preço isso, né? Viver com Cristo eternamente, né? Podemos pensar sobre isso. E a gente devemos pensar também o que o Senhor fez por nós, né? Para nós ter essa esperança, né? Porque essa esperança que nós temos em Cristo Jesus foi Ele mesmo que deixou para nós, né? Podemos pensar aqui em João capítulo 4, João 14, do versículo 1 ao 3, João Evangelho. João 14, do versículo 1 ao 3, que fala: não se turbe o vosso coração, crende-se em Deus, crende também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu e vou tirar disto, pois vou preparar vós lugar. Enquanto eu for vós preparar lugar, e voltarei e vós receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estáis vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Então aqui a gente podemos pensar sobre isso, né? Que o nosso Senhor falou, né, para os seus discípulos, né? Falou: não se turba o vosso coração, né? Para a pessoa crer nele, que ele ia para junto do Pai e ia preparar a morada, né? Ele falou que lá há muitas moradas, né? Então a gente podemos pensar, né? Se a gente olhar para cima, a gente vê, né? O céu é imenso, né? Então eu acredito que vai sobrar lugar, né? Vai ter tanta morada que vai sobrar muito lugar. Então aqui a gente pensamos que essa esperança de estar com o Senhor no céu é uma esperança que veio da palavra do próprio Senhor Jesus Cristo. A gente sabemos que isso aí não é eu que estou falando, não são as pessoas que pregam o Evangelho que falam, mas foi o próprio Senhor que deixou isso, né? Que Ele ia preparar a morada no céu e lá ia ter muitas moradas, né? Então se o Senhor, Ele guardou, Ele deixou essa esperança para nós, devemos pegar essa esperança que Ele deixou, né? Com toda a força, né? E não deixar isso escapar, né? Sabemos que isso é importante em nossas vidas, né?
Então, se a gente pensar, né, que mais há uma outra forma de olharmos a vida sobre o sol, né, esta e nem a vida verdadeira, este é apenas breve período de experiência para comparar se eu posso ter o privilégio de viver no céu, como o próprio Deus, por toda a eternidade. Jesus antecipou-se em preparar mansões para que passar na prova, né? Então aqui a gente podemos pensar, né, que essa aqui na terra não é nenhuma vida verdadeira, porque a vida verdadeira mesmo vai estar com o Senhor lá no céu. Então devemos pensar, enquanto a gente estiver aqui nesse mundo, estamos numa prova para a gente ver se vai ser aprovado ou não, né? Será que vamos ser aprovados diante de Deus ou não, né? A gente sabemos que o Senhor, Ele já fez tudo em nosso favor, e Ele quer que nós seja aprovado, né? Mas para a gente ser aprovado, vai depender de cada um de nós, se realmente vamos servir a Cristo e se realmente vamos estar com o Senhor, né? Em termos de obediência e de fazer aquilo que Ele quer, né? Sabemos que aqui neste mundo, muitas vezes a pessoa passa por várias provas e muitas vezes a pessoa é reprovada em muitas provas, né? Mas a gente vê assim, até se for pensar sobre prova, assim, por lado profissional ou por lado de escola mesmo, eu mesmo já fui reprovado em várias provas, né? Não tenho nenhuma vergonha de falar, né? Mas acabou isso aí não mudando minha vida em nada. Graças a Deus eu estou vivendo, né? Estou bem. Mas a prova de estar com o Senhor no céu, eu não quero ser reprovado, né? Para mim é isso, uma das provas mais importantes, é de ser aprovado para estar com o Senhor no céu. Porque aqui nessa terra, se a gente for reprovado em alguma experiência de trabalho, ou alguma prova que a pessoa faz para entrar em alguma faculdade, ou na escola mesmo, isso é uma coisa que fica para trás e você pode recuperar, né? Isso aí não vai tirar a sua salvação diante de Deus. Mas o que pode tirar a nossa salvação diante de Deus é a gente recusar fazer aquilo que o Senhor quer, deixar de servir ao Senhor. Então, devemos sempre colocar a nossa vida, né? E o que é mais importante é ser aprovado diante de Deus. Agora, diante das coisas aqui da terra, diante dos homens, ou diante de alguma coisa que o governo coloca, se a gente for reprovado, não tem problema. Mas o grande problema é ser reprovado diante de Deus. E sabemos que a palavra de Deus nos diz, né, que cada um de nós vamos ser julgados individualmente, né? Eu não posso salvar ninguém e ninguém aqui pode me salvar, né? É uma coisa entre eu e Deus. Então a gente devemos se policiar nesse sentido e verificar se realmente eu estou tendo algum esforço ou fazendo alguma coisa para ser aprovado diante de Deus, né? Então devemos pensar sobre isso, né? Isso é muito importante a gente pensar sobre isso. Tiago, capítulo 4, do versículo 13 ao 15. Tiago 4, do versículo 13 ao 15. Atentei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que a vossa vida sois apenas como neblina que aparece por instante e logo dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor é que, se não vós vivereis, como também faremos isto ou aquilo. Então aqui a gente podemos pensar isso, né? Muitas vezes a gente sabe que não é errado fazer plano, né? Mas muitas vezes a pessoa foca tanto no plano, em algum plano, ela tem tanta desejo, tanta ambição por aquilo, que muitas vezes a pessoa pensa, como diz o versículo aqui, eu vou lá numa cidade tal, aí eu vou tentar viver lá e vou negociar isso ou aquilo, né? E vou ter lucros e vou me dar bem, né? Então a gente faz vários planos, mas a gente devemos pensar, né, que o resultado vem se o Senhor permitir, né? Porque muitas vezes a pessoa se frustra, né? Porque ela se coloca numa vida, faz vários planos para várias coisas assim dar certo e essas coisas realmente ela pode dar errado. E a pessoa fica frustrada. Tem pessoas que entram até em depressão quando ela foca muito numa coisa, né? Às vezes ela abre um negócio, investe, faz muito investimento naquilo e de repente acaba não dando certo. Aí a pessoa fala, nossa, e agora, né? Me investi tanto nisso aqui e agora não deu certo. Vou ter que começar tudo de novo, vou começar da onde? Aí a pessoa fica pensando, e agora? O que eu vou fazer? Então a gente devemos sempre tomar cuidado, né, naquilo que pensamos, né? Porque na verdade o resultado vem do Senhor, né? Então aqui a gente podemos refletir ainda, né, sobre isso, né? Aqui a gente podemos pensar, né, que ainda que eu viva 90 anos ou mais, aqui a este apenas é um prazo curto comparado com todas as coisas que vou ganhar no céu, né? Então a gente vê sobre uma vida, uma pessoa viver 90 anos ou mais,
A gente pode até pensar, né, que pela quantidade de anos de vida aqui, né, a pessoa pode pensar, viver bastante, né? Mas só que a gente podemos pensar que isso é uma vida muito curta comparado àquilo que nós vamos viver no céu, né? Porque a vida que vamos viver lá no céu é uma vida de eternidade, é uma vida para o resto da vida, né? E sabemos que lá sim vamos ter tempo, né? Realmente, para estar sempre gloriando a Deus e estar feliz diante do nosso Senhor, nosso Deus. Ali sim é uma vida eterna, mas a nossa vida aqui é uma vida tão curta que muitas vezes a pessoa faz plano e ela acaba não conseguindo realizar aquele plano, tão curto que é a vida, né? E a gente sabe que muitas vezes existem vários problemas que podem impedir, né? Às vezes é problema de saúde, problema financeiro, de repente a pessoa está trabalhando, está bem empregado, está ganhando até razoável, de uma hora para outra ela perde o emprego. Então a nossa vida aqui nessa terra é um vai e vem, né? A gente sabe que nunca podemos confiar que vamos estar estabilizados, né, para sempre aqui nesse mundo, né? Porque aqui nesse mundo é uma vida que a gente vive cheia de provas, né, e cheia de dificuldade. Mas uma vida que vamos estar diante de Deus é uma vida para sempre, é uma vida que ninguém pode tirar, né? Porque ali já vai estar junto com Deus. Sabemos que traça não vai corroer, ladrão não pode roubar, porque o nosso Senhor é poderoso. Então hoje devemos sempre meditar e ficar felizes, né, sobre essa vida que vamos viver junto com o Senhor no céu, né? Que é uma vida eterna, né? Então aqui a gente podemos pegar algum exemplo também, né? Em Hebreus capítulo 11, do versículo 8 ao 10. Hebreus capítulo 11, do versículo 8 ao 10. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber e aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando e tenda Isaque e Jacó herdeiro com ele na mesma promessa, porque guardava a cidade que tem fundamentos, do qual Deus é o arquiteto e edificador. Então aqui a gente vê que Abraão, né, pela fé, ele obedeceu a Deus, ele peregrinou na terra, ele foi para tal lugar sem saber como ia ser ou como ia ficar, porque na verdade ele confiou em Deus e deixou Deus ser seu arquiteto, ser seu fundador da sua casa, né, onde ele ia ficar, né? Sabemos que ele viajando, né, a história de Abraão que a gente conhece, ele abria a tenda temporariamente para alguns lugares para descansar, depois ele desarmava a tenda, continuava viajando até Deus falar, é aqui que você vai ficar, né? A gente sabemos até sobre a história, né, de quando ele saiu com Ló, né? A gente viu que Ló ele olhou para uma cidade, um lugar bonito, né, que tinha campinas, água, um lugar muito lindo, ele se encheu os olhos e falou, aqui eu vou ficar. E Abraão nem ligou para ele, Abraão acabou caminhando, né? E a gente vê que Abraão se deu melhor e Ló ele escolheu um lugar muito próximo de Sodoma e Gomorra, um lugar que foi castigado por Deus, e ali ele teve problema mais tarde, né? Então a gente vê que Abraão, por obediência a Deus, ele acabou se tendo uma vida melhor, né? Que Abraão, na verdade, ele não se preocupava, ele não era apegado às coisas aqui dessa terra. A preocupação dele era estar diante de Deus, né? Então a gente vê que Abraão teve, né, esta visão da vida na terra e deixou seu lar e a sua parentela e ir para uma terra que Deus lhe indicaria. Estava buscando uma cidade aonde o arquiteto edificador é Deus, né? Então a gente devemos fazer o mesmo, né? Devemos estar sempre buscando estar com o Senhor. Sabemos que a nossa lugar verdadeiro, a nossa morada verdadeira é com o Senhor lá no céu, né? A gente devemos colocar isso sempre em nossas mentes, né? Que aqui na terra a nossa vida ela é pequena, né? Ela é passageira. Devemos estar sempre focados nas coisas do Senhor no céu, né? Então aqui a gente podemos pegar mais exemplo ainda aqui em próprio Hebreus capítulo 11, do versículo 24 ao 26, aqui fala, pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filha da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o próprio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Então aqui a gente podemos ver sobre essa vida, né, de Moisés. Sabemos que ele, por ser filho da filha de Faraó, né, sabemos ser colocado um príncipe, ele podia ser herdeiro de tudo aquilo ali. E sabemos que no Egito tinha muita riqueza, né, uma vida maravilhosa, uma vida muito bem
estabilizada no Egito, mas Moisés ele preferiu sofrer com o povo de Deus. Então, quando ele descobriu que ele era hebreu, ele fazia parte daquele povo, ele falou, não, né, eu tenho que ficar com esse povo. Né? Então, ele se preocupou, né, de viver e sofrer junto com o povo de Deus, de que ter toda essa vida luxuosa, né, toda essa riqueza do Egito. Né? Então, aqui a gente podemos pensar sobre a vida desses heróis da fé. Né? Na verdade, todos esses homens aqui, eles têm uma vida de escolha. Né? Sabemos que talvez, a gente vê, talvez não é certeza, que muitos deles escolheram o mais difícil, né? Que é sofrer aqui nesse mundo, para depois ganhar lá diante de Deus. Sabemos que nós devemos pensar muito nisso, né? Muitas vezes aqui nesse mundo, a gente vamos abrir mão de várias coisas, de vários privilégios que muitas vezes as pessoas têm, mas a gente vai ter que abrir a mão, ficar fora disso, para ganhar uma vida diante de Deus lá no céu, né? É por isso que foi colocado, né, que enquanto a gente está aqui nesse mundo, na verdade, a gente não estamos assim, totalmente tranquilos, né? Estamos numa vida de prova para ver se vamos ser aprovados ou não. E essa prova vem do quê? Da nossa obediência constante diante de Deus, né? Então podemos pensar isso, né? Então aqui a gente podemos pensar, né? Eis porque Moisés pode abandonar a honra de ser chamado o filho da filha de Faraó, de poder viver com a riqueza que Deus oferece ao justo como recompensa. São muitos maiores do que breves prazeres aqui e com esse pecado que oferece aqui neste mundo, né? Então a gente podemos ver que a riqueza que Deus oferece lá no céu, né, não se compara, né? Ela é muito maior do que todas essas coisas que vamos ter aqui nessa terra. Porque sabemos que as coisas que vamos ter aqui vai ficar aqui, né? Não vamos levar nada. Sabemos que tudo isso aqui é uma coisa assim, tudo de passagem, né? Então aqui a gente podemos pensar sobre tudo essas coisas, né? Então aqui a gente podemos ver mais algum exemplo de homens que procuraram servir a Deus, muitas vezes sofreram, mas eles colocaram, né, seu primeiro lugar, a sua vida, né, de estar lá no céu, diante de Deus. 2 Timóteo capítulo 4, 6. Segundo Timóteo é um texto bem conhecido, 2 Timóteo capítulo 4, do versículo 6 a 8, que fala: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardado, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto ama a sua vida. Né? Então aqui a gente vê o apóstolo Paulo, né? Sabemos que ele estava preso, e ele estava pronto por ser entregue por libação, né? Que seria ser morto, né? Ser sacrificado. Mas ele fala que quanto a ele combateu um bom combate, né? E guardou a fé, né? Então ele fala que completou a carreira. Ele fala assim que a sua salvação, né, está garantida, mas não só ele, todos aqueles que amam o Senhor, né? Então aqui a gente vê que é uma coisa maravilhosa, né? E sabemos que o apóstolo Paulo, ele passou por dor e por sofrimento. Então a gente vê que por mais que a pessoa não quer, que eu acredito que ele também não queria passar por dor e sofrimento, mas ele acabou aceitando porque ele sabia que tudo isso era momentâneo. E era momentâneo, isso aí ia acabar, mas o importante é depois dele estar junto com o Senhor, né? Porque a gente sabemos que lá no céu, no livro de Apocalipse, fala que vai ser uma vida sem dor, sem sofrimento, né? As pessoas não vão passar por fadiga, nem por cansaço, e vai ter uma vida estável, né? Sem nenhum problema. Então essa é a vida maravilhosa que as pessoas vão ter com Deus, né? Sem dificuldade, né? Então a gente vê que Paulo, né, pode sofrer uma prisão em Roma, né? Enfrentando a morte por sua fé em Cristo. Ele era humano, não queria a dor do sofrimento atual. Parece ser apenas momentânea. Então a gente vê que ele sabia que tudo aquilo ali era momentâneo. Então ele aceitou numa boa, porque ele sabia o que estava por vir ia ser muito melhor, né? Que era uma vida com nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então aqui a gente podemos pensar sobre isso, né? Podemos dar uma olhadinha também em Hebreus capítulo 6. Hebreus 6, versículo 19. Fala: a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, né? Então aqui a gente vê que esse versículo fala sobre quem? Fala sobre o nosso Senhor Jesus, né? Fala a qual temos por uma âncora a alma segura, firme e que penetra além do véu. Então a gente vê que o Senhor, né, fala que como uma âncora
que penetra além do véu. A gente sabemos que o Jesus Cristo, nosso Senhor, ele rasgou o véu. Aqui fala que ele entrou entre os santos do santo e foi o verdadeiro sacerdote perfeito, né? Sem nenhum pecado, né? Então a gente vê que o Senhor Jesus Cristo, né? Ele de uma forma perfeita, ele foi o sumo sacerdote, ele entrou nos santos dos santos para deixar cada um de nós ter um acesso livre a Deus. Sabemos que isso foi através de Jesus Cristo. Então a gente vê que Jesus, ele é tão poderoso que ele que fez tudo isso por nós, que sem Jesus Cristo fazer isso, jamais nós ia ter acesso a Deus, por causa dos nossos pecados e por causa das nossas falhas. E o Senhor Jesus sabia, não, essas pessoas são pecadores, Deus não tem comunhão com o pecado. Aí Jesus, santo, puro, verdadeiro, ele veio aqui nessa terra e ele penetrou o véu e ele entrou nos santos dos santos, né? Ele foi o sumo sacerdote perfeito. Ele fez coisas que jamais um ser humano poderia fazer, né? Tudo isso para deixar nós com acesso a Deus, né? Então a gente sabemos que precisamos dessa ajuda a Deus, né? Sabemos que aqui nesse mundo a gente vê que sempre podemos ver pessoas precisando de algum tipo de ajuda, né? A gente sabe que muitas vezes alguma pessoa precisa de algum empurrão sobre alguma coisa, às vezes um empurrão financeiro, né, para a pessoa conseguir se estabilizar e melhorar, né? Sabemos que muitas vezes as pessoas ela acaba precisando de uma ajuda, na verdade, assim, de alguém que tem bastante sabedoria, que pode chegar para a pessoa e falar: olha, o que você está fazendo não é assim, é desse jeito que você faz, você vai assim que vai dar certo, né? E não ajuda, né? Por ajudar assim com inteligência, né? E a pessoa vai aprendendo e vai melhorando, né? Sabemos que várias pessoas precisam de alguma ajuda, né? Eu lembro a primeira vez que eu estava mexendo com construção lá no Jardim Milha, lá, eu lembro que a minha sogra ela acabou me ajudando com coisas materiais, né? Com material, bloco, cimento, ela comprou bastante coisa que na verdade ela viu que eu não tinha condições, que eu queria fazer, mas não faltava dinheiro, né? Aí eu lembro que ela falou para mim assim: às vezes a pessoa precisa do empurrão, né? Precisa do empurrão para conseguir ir para frente, né? Eu vi que ela me deu esses empurrão, né? Então a gente sabemos que é normal, né? A gente aqui nesse mundo, muitas vezes a gente precisa de algum empurrão para a gente poder se virar. Às vezes pode ser esse empurrão financeiro. Sabemos que pessoas com dificuldade no trabalho, né, que nenhum do trabalho tem bastante supervisores, muitas vezes ele vai chegando na pessoa e fala: não é assim que você faz, você fica aqui, não pode fazer tal coisa, e a pessoa vai se estabilizando até aprender, né? Então aqui a gente vê nesse versículo aqui, a gente precisou de todas as pessoas que estão no mundo, precisou do empurrão mais poderoso que podemos pensar, que era o empurrão de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, ele abriu essa porta para nós ter esse acesso a Deus. Sem o Senhor Jesus Cristo, jamais poderemos chegar a Deus. Porque o próprio Jesus falou, né, que ninguém chega ao Pai se não for por Ele. Então ele falou que Ele era a porta, né? Ele era o caminho e a vida, né? Ele falou que todo aquele que crê nele, mesmo que morra, viverá. Então a gente vê que Jesus é a porta da esperança para estar no céu, né? Então a gente sabemos que todos nós, por mérito próprio, né, por mais que a gente procura ser justo e ser fiel aqui nesse mundo, jamais a gente vamos conseguir chegar a Deus se não fosse esse empurrão do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui a gente sabemos que sobre essa grandeza de Jesus Cristo, Ele fazendo todas essas coisas por nós, se por mais que eu tenha todo esse tempo que sirvo a Cristo, se em algum momento na minha vida eu não fiquei assim, maravilhado dessa grandeza, esse amor, essa sabedoria de Jesus Cristo nos ajudar em todo sentido, talvez teria alguma coisa errada comigo se eu não ficasse assim emocionado sobre a grandeza de Jesus Cristo e tudo que Ele fez por nós, porque sabemos que o Senhor fez, jamais alguém poderia fazer, jamais essa igreja poderia subir diante de Deus se não fosse por Jesus. Então Jesus foi aquele verdadeiro empurrão, Jesus foi aquela verdadeira salvação diante de nós. Estaríamos nós frágeis e perdidos se não fosse por Ele, né? Então aqui a gente podemos pensar, né? Mesmo uma pessoa feliz, despreocupada, tem problema, dor, doença, tristeza, receio, etc. Eu, como cristão, posso compartilhar a maior parte de alegria deste mundo. Sempre há uma saída legítima para todos os desejos físicos que eu tiver. Eu também tenho problema porque sou um ser humano, mas ao invés de ser mais infeliz dos homens, o cristão pode olhar para a verdadeira vida, aonde
nenhum problema existe do farto, uma âncora nessa alma. Então a gente vê que Jesus, ele também deixou toda essa esperança, né? Por mais que nós sejamos falhos, humanos, quando a gente for tentado por alguma coisa que vai fazer nós falhar e pecar, a gente sabemos que em Cristo Jesus tem uma saída legítima para onde fazer não. Eu não vou errar, não vou fazer isso, porque o Senhor não quer. Então a gente vê que o nosso Senhor Jesus, ele deixou essa saída legítima e fácil para cada um daquele que quer servir Jesus, porque sabemos que não vai ter desculpa, né? Olha, eu errei porque eu não sabia, fiz isso porque sou falho, sou fraco. Na verdade, o Senhor sempre deixa uma porta de saída legítima para as pessoas não errar, não falhar e não deixar de servir a Cristo, né? Então só basta a pessoa olhar, né? A gente vê que o Senhor Jesus Cristo, ele fez tudo, né? Como eu falei aqui, como ele foi uma âncora, né? Que rasgou o véu, entrou no Santos dos Santos, né? Ele fez todas as coisas por nós. Então devemos pensar sobre isso, né? Efésios capítulo 3, do versículo 11 ao 13. Efésios capítulo 3, do versículo 11 ao 13. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, pois nisso está em vossas a glória, né? Então aqui a gente podemos ver, né? Segundo o propósito, né? Fala que o segundo propósito, né, que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso e confiança e mediante a fé nele, né? Então a gente podemos ver que devemos ter ousadia, né? Ousadia e confiança em Cristo Jesus, porque ele deu essa esperança, porque se o Senhor ele é justo e verdadeiro, ele deu essa esperança de estar no céu, isso significa que nós devemos ter ousadia de servir a Deus, ousadia de pregar a palavra, ousadia de falar a palavra de Deus para as outras pessoas, né? Devemos ter ousadia em Cristo Jesus, porque ele deu essa esperança, né? Então tudo aquilo que você tem certeza que vai fazer, você vai fazer com confiança, né? A gente podemos pensar, se tem um profissional que ele trabalha numa coisa que pode ser difícil, mas se ele é acostumado a fazer aquilo, ele vai fazer como? Vai fazer com confiança, porque ele tem certeza que ele sabe fazer. E se nós somos servos de Cristo, devemos ter o quê? Confiança e ousadia em Cristo Jesus, porque ele que dá essa esperança para nós, né? Então a gente vê que ele quer que sejamos assim, né? Participamos disso, né? Então devemos pensar sobre isso, né? Que Deus oferece, né, ao homem a oportunidade de tal companhia da terra. A gente podemos ver nisso, né? Que ele dá esse privilégio, né, de sua própria livre vontade, de ouvir o conselho, né? Então a gente devemos ouvir esse conselho de Cristo Jesus, né, e estar firme, né, e ousadia para fazer a sua vontade. Então aqui a gente podemos pensar sobre mais algumas coisas que Jesus colocou aqui. A gente podemos ficar fora de várias coisas que o Senhor nos coloca também. Podemos olhar aqui em Romanos capítulo 3, versículo 23, é um texto bem conhecido. Romanos 3. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, aqui a gente vê, né, que todos nós somos pecadores, todas as pessoas pecaram, mas carecem da glória de Deus. A gente vê que todos nós dependem da misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. E Romanos 6, 23. Romanos 6, 23 aqui fala: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui fala, porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Né? Sabemos que todos nós estávamos condenados, né? E estava condenado à morte por causa do nosso pecado. Não todos nós tínhamos esse salário, né? Que era o pecado e tinha a morte. Aqui fala que mais o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a gente vê que pelo dom de Cristo Jesus e pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, temos a salvação, né? Porque foi Ele que trouxe, foi Ele que nos deixou. A gente sabemos que isso é uma coisa que ninguém poderia fazer, só o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então a gente podemos pensar sobre todas essas coisas, né? Então a gente podemos pensar sobre essa grandeza de Deus, né? Como eu estou dando isso aqui é um estudo, né? Se alguém tem algum comentário, alguma dúvida sobre esses comentários que eu falei até agora, vocês podem ficar à vontade. Então é que a gente podemos pensar, né? Entretanto, Deus ama o homem e parecia que ninguém... Entretanto, Deus ama o homem
ele preferia que ninguém perecesse, né? E podemos pensar sobre essa grandeza de Deus, né? Que Deus, ele ama todas as pessoas, né, nesse mundo, e ele não quer que ninguém pereça, que ninguém fique sem a salvação, né? E isso aí a gente podemos olhar na Escritura. Segundo Pedro 3:9. Segundo Pedro capítulo 3, versículo 9. Que fala: não retarda ao Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, e não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então aqui a gente vê que o Senhor, né, ele prometeu que vai voltar. Como a gente vimos lá naquele versículo, né, que ele ia preparar a morada lá no céu para todas as pessoas que serviam a ele, né? Vou esperar esse carro passar um pouco. Então aqui a gente vê, né, que o Senhor, né, ele prometeu que ia voltar, mas ele retarda essa demora. Não é que muitas pessoas julgam, né, o Senhor está demorando, ele nunca, falou que ia voltar, mas nunca vem, mas ele retarda porque na verdade ele quer que todos se arrependam, que todas se convertam ao Senhor. Então o Senhor quer que um número de pessoas maior possível se arrependa e chega a Ele, né? Então devemos pensar sobre o amor de Cristo, né? Então muitas vezes o Senhor está demorando e não veio ainda, porque Ele quer que as pessoas se arrependam do seu pecado, se convertam e venham a Ele, né? Então a gente podemos pensar que muitos de nós, né, que muitas pessoas aí que têm filhos, muitas vezes a pessoa tem neto, aquela coisa tudo, muitas vezes a geração dessa pessoa vai continuar aí por vários anos, mas muitas vezes nós vamos morrer, já foi, e o Senhor não vem. Mas Ele não vem por quê? Ele vai querer que essas pessoas se convertam e venham a Ele. Vamos abrir em Ezequiel capítulo 18, versículo 23. Ezequiel capítulo 18, versículo 23. Aqui a gente vê sobre a palavra do Senhor, né, e a grandeza do Senhor, como ele quer que as pessoas cheguem à salvação, né? Aqui fala: acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus: não desejo eu antes que ele se converta dos seus maus caminhos. Então aqui fala que o Senhor fala assim: Senhor, acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor: não. Então a gente vê que o Senhor, ele não tem prazer na morte do perverso, dos pecadores, das pessoas que não se convertem a Ele. Sabemos quem pode ter prazer nessas coisas, a gente sabe que é o inimigo, né, o diabo. Mas o Senhor Deus, Ele não tem prazer na morte das pessoas que são pecadoras, que vivem fazendo coisas erradas e não se convertem a Ele. Não, o desejo dele, ele fala aqui: não desejo antes que ele se converte do seu mau caminho e viva. Então ele quer que essas pessoas se convertam das coisas erradas que faz e viva, né? E esse viver que ele fala seria uma vida com o Senhor e uma vida eternamente, né? Então a gente vê que o Senhor também reforma isso no versículo 32, ainda de Ezequiel, capítulo 18, que ele fala: porque não tenho eu prazer da morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei vós e vivei. Então aqui o Senhor fala de novo que ele não tem prazer da morte de ninguém. Então ele fala que não tem prazer de jeito nenhum na morte de ninguém e diz, né, portanto, convertei vós e vivei. Ele quer que as pessoas se convertam e vivem. Então aqui a gente podemos pensar que nós, como servos de Deus, e o Senhor, ele não tem prazer na morte das pessoas. Isso a gente entende o que com isso, né? Que é uma responsabilidade para cada um de nós, né, de estar sempre falando da palavra de Deus e realizar o trabalho de Deus, e sempre quando essa oportunidade for oportuna, a gente falar para as outras pessoas sobre o Senhor Jesus Cristo, para que essas pessoas se arrependam e vivam, né? A gente vê que o Senhor, ele passa essa responsabilidade para nós, porque se nós somos servos de Deus, a gente temos Deus como Pai, a gente vê a vontade do Pai, que o grande amor dele é que todas as pessoas se convertam. Ele não quer que ninguém pereça, ele não quer que as pessoas morram sem servir a ele. Então ele vê que essa responsabilidade ele passa para cada um de nós,
fazer o seu trabalho de uma maneira justa e procurar converter as pessoas, quanto mais, melhor diante do Senhor. Então, a gente podemos pensar, né, sobre isso, né? Então, como foi colocado aqui nesse estudo, né, que o Senhor, né, Ele deu essa oportunidade para nós e nós devemos ter o quê? Ousadia, né, de falar da palavra de Deus, né, porque essa ousadia foi Ele que deixou para nós e a gente sabemos que se Ele deixou esse caminho da salvação para nós, Ele é justo e verdadeiro, né, e devemos seguir o exemplo dos apóstolos, né? Então nós sabemos que eles, como a gente viu aqui, eles passaram por vários problemas, algum com dor, sabendo que ia morrer e tudo aquilo mais, mas eles sabiam que tudo aquilo era momentâneo, então eles não deixaram, né, de servir ao Senhor, de estar com o Senhor diante de Deus, né, porque eles sabiam que eles iam ter uma vida firme diante do Senhor, né? Então a gente podemos pensar que isso é uma das coisas mais importantes, né, e devemos estar sempre firme no Senhor Jesus Cristo. Alguém tem algum comentário para comentar sobre isso?